Olá, tudo bem com vocês? Ainda nós estamos falando, sobre o neoliberalismo e os efeitos da globalização. O neoliberalismo, ele é uma doutrina favorável à não intervenção do Estado na economia. E segundo o neoliberalismo, o Estado, ele deve estimular a livre concorrência entre empresas e países, promover a privatização, isto é, a venda de empresas estatais a particulares, favorecer a abertura do mercado nacional às mercadorias e aos capitais estrangeiros, diminuir os gastos públicos para manter o equilíbrio entre o que arrecada com os impostos e o que se gasta. O neoliberalismo, ele foi aplicado inicialmente, no Reino Unido, da primeira-ministra Margaret Thatcher, em 1979 até 1990, e nos Estados Unidos, do presidente Ronald Reagan, entre 1981 a 1989, e na Alemanha, do chanceler Helmut Kohl, entre 1982 a 1988. No Brasil, foi posto em prática a partir do governo Collor, em 1990 a 1992, que criou facilidades, para a entrada de produtos estrangeiros, iniciou um processo, de venda das empresas estatais. Segundo, os defensores do neoliberalismo, a abertura, do mercado à concorrência internacional obrigaria os fabricantes nacionais a melhorar a qualidade e a diminuir seus preços. E quem sairia ganhando com isso seria o consumidor. Já os críticos, do neoliberalismo, eles argumentam que a abertura do mercado nacional aos capitais e produtos estrangeiros, ele prejudica a indústria nacional. Gera desemprego, favorece as multinacionais. Com qual dos dois pontos de vista você concorda? Por que você concorda? Já pensou sobre isso? Efeitos, da globalização. A revolução, técnico, científico, informacional e a crescente globalização trouxeram muitas vantagens. Uma delas foi a disponibilidade de uma grande variedade de produtos a preços relativamente baixos, a velocidade com que as informações circulam e a eficiência dos meios para obtê-la, a livre circulação de mercadorias e capitais entre os países de um mesmo bloco econômico. Mas essa revolução em um mundo cada vez mais globalizado trouxe também desvantagens, e a maior delas, talvez, seja o crescimento do desemprego. A automação da produção industrial vem eliminando muitos postos de trabalho, seja direta ou indiretamente. Diretamente, as empresas, elas vêm substituindo homens e mulheres por máquinas inteligentes e robôs. Indiretamente, a indústria dos países pobres ou em desenvolvimento, elas perdem com frequência a concorrência para com os países ricos. Como resultado, tem dificuldade para se manter e, por vezes, acabam falindo e levando muitos ao desemprego. Este desemprego
resultante da revolução tecnológica em curso, é chamada de desemprego estrutural, porque os trabalhadores eles perdem os seus empregos por longos períodos de tempo. Paralelamente, a extinção de postos de trabalho vem surgindo novos empregos em áreas como informática, tecnologia da informação, lazer, turismo, finanças e marketing. Mas a maioria destes empregos exige maior grau de instrução e qualificação e acabam sendo inacessíveis a grande parte da população mundial. Argumentos, de muitos críticos, nós vamos ver agora as políticas globais. Uma delas, é a flexibilização da legislação trabalhista, retira direitos sociais dos trabalhadores. Segundo eles, o uso da terceirização e da subcontratação pelas empresas provoca diminuição no número de empregos com carteira assinada. O controle, das políticas econômicas dos países mais pobres e emergentes por organismos internacionais como o FMI e o Banco Mundial acabam levando estes países a reduzir investimentos em saúde, educação e segurança pública. A imposição de uma cultura única ameaça a diversidade e os valores culturais locais e regionais. A prioridade dada ao crescimento econômico tem causado a degradação ambiental do ar, da água e da terra. Temos também aqueles que são favoráveis, São argumentos favoráveis daqueles que são favoráveis a políticas globais, Dentre esses argumentos, nós temos aí que as políticas globais, elas aumentam a concorrência entre as empresas e diminuem os preços das mercadorias. Possibilitam a um número maior de pessoas o acesso de bens e tecnologias como celulares, smartphones, TVs. Favorecem a integração de povos e culturas através da internet e redes sociais e permitem saber o que ocorre ao redor do mundo em tempo real. Ampliam os mercados e favorecem um aumento do comércio mundial, o que beneficia a todos. Nas últimas 2 décadas, ocorreram vários protestos contra a globalização. Os principais alvos dos ativistas são as empresas transnacionais, os dirigentes de países ricos, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Durante este tempo, por iniciativa dos movimentos sociais, o debate sobre a globalização e os seus efeitos ganhou um novo espaço, o Fórum Social Mundial. Segundo seus organizadores, o Fórum Social Mundial é um espaço de produção de alternativas ao modelo de globalização e aos serviços de interesses das grandes corporações e instituições internacionais, a exemplo do FMI e do Banco Mundial. Para os críticos da globalização, esse processo ele é desfavorável aos países em desenvolvimento pelos seguintes motivos.
destruição de empregos e aumento da exclusão social. Segundo eles, aprofunda as desigualdades sociais no interior das nações e entre elas. A instabilidade econômica e crises causadas pela ação de capitais especulativos ao redor do mundo. Os ajustes exigidos pelo FMI obrigam países em desenvolvimento a cortar gastos no setor social e com políticas inclusivas. Em 2018, a sede do Fórum Social Mundial foi a cidade de Salvador, na Bahia. E teve como tema, resistir é criar, resistir é transformar. Com a dissolução, da União Soviética, em 1991, chegou ao fim a ordem bipolarizada, que opunha o bloco capitalista ao comunista. Diante disto, houve quem acreditasse que a nova ordem mundial seria unipolar e regida pela única superpotência do final do século XX, os Estados Unidos. Mas não foi o que aconteceu. Na primeira década, a meia do século XXI, os Estados Unidos, eles continuaram sendo a maior economia do mundo. Seu PIB em 2017, ele foi de 19,36 trilhões de dólares. Mas o fortalecimento do Japão, da União Soviética e China alterou fortemente o equilíbrio de poder no mundo. A ponto, de podermos dizer que a ordem mundial atualmente ela é multipolarizada. Vivemos, em um mundo dividido pela enorme distância entre pobres e ricos, castigado por acidentes ambientais e abalado por outros sérios problemas, como tráfico de drogas, terrorismo, exclusão digital, preconceito motivados, por origem, religião ou orientação sexual. Conflitos armados em várias partes do globo. Tais problemas afetam a todos, direta ou indiretamente. O Irã, ele é um dos maiores produtores mundiais de petróleo e está situado numa posição estratégica entre o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico. No Oriente Médio, seus habitantes são, em sua imensa maioria, seguidores do islamismo xiita. E em 1953, o Shah Reza Pahlavi, que governava o país desde a Segunda Guerra Mundial, instalou uma ditadura com o apoio dos Estados Unidos, de quem comprava armamentos modernos. Anos depois, para diminuir as críticas ao seu governo, Pahlavi promoveu uma reforma agrária e a extensão do voto às mulheres. Porém, continuou prendendo opositores e impondo costumes ocidentais rejeitados pela maioria muçulmana. A ditadura e a corrupção e a imposição de hábitos ocidentais levaram a uma explosão popular. No início de 1979, a maioria muçulmana saiu às ruas contra Reza Pahlavi, que fugiu do país. 2 semanas depois, o líder religioso muçulmano Khomeini, que vivia exilado na França, retornou triunfante ao Irã
e proclamou uma república islâmica. Khomeini era Ayatollah, líder, tido como intérprete da vontade divina. O título ele é dado aos altos representantes do clero. O Estado teocrático, chefiado por Khomeini, era anti-ocidental e radicalmente contrário aos Estados Unidos. Seu governo ele baseava-se na Sharia, lei islâmica que estabelecia normas para a vida social e punições para diversos crimes. As mulheres elas foram obrigadas a usar véu, não podiam estudar e foram proibidas de usar maquiagem e pintar as unhas. Enfim, o governo Khomeini era uma expressão do fundamentalismo islâmico. E nas últimas décadas, a economia iraniana tem crescido e o Irã se consolidou como uma importante liderança no Oriente Médio. Externamente, porém, o Irã sofreu uma forte oposição liderada pelos Estados Unidos e por Israel, que incluía sanções econômicas. Esses países acusam o Irã de manter um programa nuclear destinado a fins militares e exigem sua interrupção imediata. No campo político, a República Islâmica do Irã continua a ser um Estado teocrático e autoritário. Mas a oposição ao governo tem crescido, um movimento popular com grande participação de jovens e mulheres luta para ampliar seus direitos ao exercício da cidadania. Após a Revolução Islâmica no Irã, o fundamentalismo muçulmano ele cresceu, se expandiu pelo Oriente Médio e pelo norte da África. No Afeganistão, o grupo fundamentalista Talibã chegou ao poder em 1996 e impôs ao país uma ditadura teocrática e anti-ocidental. A televisão que veiculava imagens e valores do modo de vida ocidental, ela foi proibida. As mulheres não podiam mais aprender a ler e escrever e a sair às ruas desacompanhadas. No governo de Talibã, no Afeganistão, os Estados Unidos eles foram demonizados e sua influência política, econômica e cultural tornou-se um alvo a ser duramente combatido. Os Estados Unidos, do presidente George Bush, que se deu em 2001 a 2009, em contrapartida, rotularam o Afeganistão, o Iraque, a Coreia do Norte como países do eixo do mal. Esses países eles eram vistos pelo governo de Bush como uma ameaça a um modelo de democracia e deviam ser combatidos pela força. Ao mesmo tempo, cresciam em território afegão os núcleos da rede Al-Qaeda, organização terrorista islâmica, liderada por Osama Bin Laden, cujo objetivo era promover uma guerra contra os infiéis do Ocidente. Neste contexto de polarização crescente, em 11 de setembro de 2001, um grupo do Al-Qaeda agiu de forma violentíssima e inesperada, lançando 2 aviões comerciais sequestrados sobre as torres gêmeas do World Trade Center, 110 andares em Nova York, e um terceiro contra o prédio do Pentágono, em Washington, e foram atingidos, assim,
dois grandes símbolos do poderio estadunidense, econômico e militar. Com o apoio de boa parte da sociedade estadunidense, o governo Bush convocou seus aliados, entre os quais o Reino Unido, para combate, sem tréguas ao terrorismo. Bush propôs também a guerra preventiva. Teria, segundo a qual, a melhor maneira de se defender de um possível ataque é atacar primeiro. E em 7 de outubro do mesmo ano, forças anglo-americanas e seus aliados desfecharam um violento ataque ao Afeganistão, cujo governo dava guarida ao Al-Qaeda de Bin Laden. As perdas materiais e humanas, elas foram enormes. O Talibã, ele foi deposto e um novo governo, composto de representantes de etnias afegãs rivais, assumiu o poder. Mas o país, ele continuou ocupado por forças militares estadunidenses. Osama Bin Laden foi perseguido e morto pelas forças estadunidenses em maio de 2011. E em outubro de 2018, as forças militares de ocupação continuavam presentes no Afeganistão. O Pentágono, ele justifica a presença das tropas no país como um meio de evitar novos ataques terroristas, como a de 11 de setembro. E no final de 2010, tem início na Tunísia uma série de levantes populares, contra ditadores de países do norte da África e do Oriente Médio de língua árabe. Muitos deles apoiados pelas potências ocidentais, como Estados Unidos e o Reino Unido. As revoltas começaram no norte da África e se espalharam rapidamente pelo Oriente Médio. O estopim destes levantes foi a decisão do tunisiano Mohamed, de 26 anos, de atear fogo ao próprio corpo em protesto contra o desemprego, contra a corrupção existentes em seu país. Sua morte, foi o ponto de partida de uma onda de protestos, e com efeito dominó. Em janeiro de 2011, a revolta popular derrubou o ditador da Tunísia, Zine El Abidine, em fevereiro do mesmo ano. Caía no Egito o ditador Hosni, em outubro na Líbia. Muammar era liquidado e em novembro o Al-Abudan do Lenin fugia do país, pressionado por meses de protestos populares. Nesses levantes ocorridos na África do Norte e no Oriente Médio, a mobilização popular contou com a ajuda das redes sociais, da telefonia móvel e da TV Al Jazeera, sediada em Catar. Os governos ditatoriais, por sua vez, usaram a censura e a internet e o grampo telefônico, além de uma violenta indiscriminada para reprimir manifestantes. Apesar disto, esses movimentos, chamados pela imprensa de Primavera Árabe, continuaram sacudindo países, como Kuwait, Omã, Jordânia, Argélia, Marrocos, Síria. E entre as razões desses levantes populares
norte da África, no Oriente Médio, né, nós podemos citar a enorme desigualdade social e econômica vigente nesses países, a elevada taxa de desemprego e a falta de uma política para a juventude, a opressão à mulher, a censura aos meios de comunicação, a existência de ditadores corruptos que se perpetuam, né, no poder por meio, né, da violência. E entre os vários desafios, né, que a humanidade ela tem pela frente, 6, né, merecem uma atenção especial, como a desigualdade social existente no globo, inclusive em países em desenvolvimento, né, como o Brasil, a Índia e a África do Sul. A existência de 1 bilhão de habitantes do planeta vivendo abaixo da linha da pobreza, o que contribuiu para o aumento do desrespeito ao outro e da criminalidade e da insegurança. A violência presente nos conflitos ao redor do mundo, nas ações de organizações criminosas que traficam drogas, na prática do terrorismo e também no cotidiano das pessoas na atualidade. Desenvolvimento e uso de tecnologias e produtos em escala mundial, sem antes conhecermos seus efeitos sobre o meio ambiente ou sobre nós. A perda de credibilidade, né, do Conselho de Segurança da ONU, cuja missão é mediar os conflitos de modo a conseguir consenso e concórdia. A questão ambiental, que afeta fortemente a qualidade de vida na Terra e vem ganhando, né, dimensões alarmantes com a concorrência de desastres ecológicos jamais vistos, a exemplo, né, do ocorrido em Mariana, Minas Gerais.